Olá meninos, olá meninas, tudo bem com você? Se não tá, e se tá, calma. Pega essa palavra que Deus quer te dar hoje. Oi, meu povo, voltamos com o podcast. Gente, às vezes eu abro o YouTube quando eu vejo os podcasts, porque eu mesma ouço meus podcasts, porque eu sei que eu também tenho necessidade, assim como vocês, me dá uma nostalgia, uma saudade daquela musiquinha no fundo, e acho que vocês também sentem, né, saudade da musiquinha de fundo, que muitas pessoas já chegaram pra mim e já disseram: olha, eu sinto saudade da musiquinha, porque é uma musiquinha que dá pra dormir. Uma amiga mesmo falou pra mim: eu gosto da musiquinha porque dá vontade de dormir, é muito legal ouvir. Então, eu sei que vocês estão com saudade também. Eu vou pedir perdão porque eu estou com uma voz assim meio ruim, porque eu ainda estou com sintomas de gripe, tava muito doente semana passada e essa semana dei uma melhorada. Mas eu senti muita saudade do podcast e resolvi gravar a maioria dos podcasts, então vocês não se preocupem porque voltamos de verdade. E aí, eu gostaria de começar orando com vocês pra gente começar a ter umas reflexões aqui, né? Como a gente sempre tem, tá bom? Vamos lá, orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, eu oro para que o Senhor me ajude a gravar os outros podcasts, porque eu sei que o diabo se levanta. Mas ele levanta e cai porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor já é vencedor de todas as coisas. Então eu peço que o Senhor possa estar me ajudando, possa estar falando ao meu coração e possa estar falando ao coração da pessoa que está ouvindo também. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Hoje o podcast tem como título Fé sem ação é morta. E o texto base para este podcast está lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, que diz o seguinte: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ação é morta, né? Está morta. E aí eu fiz no livro, né, Ponte para o Céu, eu perguntei assim, se todo mundo cria, né? Todo mundo crê em alguma coisa. Até os cientistas que dizem que ter fé é balela e é coisa do cristianismo para fazer com que as pessoas tenham norte de vida, até eles creem, porque tem coisas na ciência que eles não têm provas reais, né, daquilo, mas eles acabam crendo que realmente aquilo é real, que aquilo existe e tudo mais. Então, até os cientistas também têm fé. E olha, eu ouvi uma pessoa que eu não lembro exatamente quem, disse assim: cara, ter a fé que o ateu tem, eu não tenho. Porque é a fé de não crer, né? O ateu. É a fé de não crer, então é muita fé, cara. É muita fé pra ter muita fé pra não crer. Porque eu não consigo também, eu não consigo. Mas o interessante que eu quero levar a você a refletir, a pensar, é que mesmo que a gente tenha a fé, se ela não vier acompanhada de uma ação, ela é meio que morta. Imagine que eu ouço, né? Eu dei esse exemplo também. Imagine aí que eu tô ouvindo todos os dias o meu marido dizer que ele me ama. Ainda não sou casada, mas futuramente. Mas olha só, imaginem que eu sou casada e aí todos os dias eu ouço meu marido dizer que ele me ama, que ele me ama, que ele me ama. Mas porém, no entanto, todavia, enquanto ele diz que ele me ama, ele ao mesmo tempo age contrário ao que ele está dizendo. Então, ele diz de manhã cedo que me ama e vai trabalhar e vai me trair com outra pessoa. Que tipo de amor é esse que está falando que ama, mas está agindo completamente diferente? É um amor, sim, um pouco complicado, é um amor só de palavras. E isso acontece, infelizmente, no meio cristão. Quando a gente lê a Bíblia, Deus nos dá diversas ações para que a gente coloque a nossa fé em ação. E isso mostra como Ele deseja que a nossa fé seja expandida. E isso só vai acontecer através das ações. A gente tem aquela coisa de... na Bíblia diz que a fé vem do ouvir da palavra. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, Deus começa a desenvolver a fé dentro do meu coração. E quando eu ouço e a fé começa a acontecer dentro do meu coração, eu preciso agir em conformidade
com aquilo que eu estou falando. Então não adianta a gente dizer, olha, eu creio em Deus, olha, eu amo o Senhor é a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida, as coisas que o Senhor fez. E enquanto isso a gente tá indo lá trair Deus com outros ídolos. Não é uma coisa legal e não é uma coisa é uma coisa que mostra que nós não estamos tendo fé de verdade. Então o que eu quero desafiar você hoje, né? Toda vez que você pensar em dizer que você ama Deus e tudo mais, pense nas suas ações. Uma ação é 1000 vezes mais interessante e melhor e mostra muito mais coisas do que 1000 palavras. Escritores escrevem geralmente o básico de escrever um capítulo de um livro é de 1000 a 3000 palavras. Com 1000 palavras a gente consegue escrever muita coisa em uma história. Com 500 palavras a gente já consegue escrever bastante coisas, bastante ações de um livro. Com 1000 palavras a gente consegue também. A gente consegue escrever bastante coisas, bastante ações que vão acontecer na vida do personagem principal. Mas com 3000 palavras, cara, a gente assim vai no céu, volta, vai lá no inferno, volta de novo. Só de forma, né? Não é forma literal. Mas quando a gente pega ali 3000 palavras, a gente consegue escrever muita coisa acontece naquele capítulo, é tipo dorama. Quando a gente assiste o dorama, aqueles que gostam, ou até um filme, inclusive, de 2 horas, de 3 horas, né, que não é o normal, mas acontece, quando a gente pega ali, gente, mas é muita coisa que acontece no filme, muita coisa que acontece no livro de 3000 palavras, só que 3000 palavras podem ser expressos em apenas uma ação. Olha só que coisa incrível. Então, não adianta eu escrever 3000 palavras e não agir conforme aquilo que eu escrevi. Não faz sentido, não adianta. Então, eu preciso agir conforme aquilo que eu estou falando. E muitas pessoas dizem, mas eu não tenho forças, eu não tenho vontade, eu não tenho fé, eu não tenho coragem. Olha, mas não é você que vai fazer. Tem coisas na nossa relação com Cristo que não é a gente que vai fazer, é Deus. Só que tem coisas que Deus faz questão de deixar sobre nossa responsabilidade. Tem esse falso cristianismo que tá rolando por aí, que é da gente deixar a responsabilidade nas mãos de Deus de fazer absolutamente tudo para nós. Então a gente quer que Deus faça tudo, que Deus decida tudo, que Deus haja tudo. Só que não é assim que o negócio funciona, porque existem coisas que Deus deixou apenas para o ser humano fazer. E com essa coisa que Deus deixou apenas para o ser humano fazer, a gente começa a demonstrar que nós amamos Ele. Então, não adianta eu dizer que eu tenho fé, que eu creio em Deus, que Deus é o meu tudo, que Deus é incrível, mas ao mesmo tempo eu estou vendo coisas que não agradam a Deus. Ao mesmo tempo eu estou ouvindo coisas que não agradam a Deus. Estou fazendo coisas que não agradam a Deus, então, gente, não rola, não faz sentido. E Deus olha lá de cima, né? Ou cá de baixo, porque o Espírito Santo também tá aqui. E ele olha e ele diz assim, você me ama, né? Eu tô vendo o amor, tô vendo, assim, bastante amor. Só que não, né? A gente tá... Eu estou me enganando. Quando eu digo assim, Deus, eu amo o Senhor e depois eu vou pra um bar de stripper. E aí eu digo, Senhor, eu amo o meu corpo, muito obrigada pelo corpo que o Senhor me deu, mas aqui eu vou usar agora livremente, fazer o que eu estiver a fim de fazer, que vocês me entendem. E aí depois a gente chega pra Deus e diz, Senhor, eu te amo. E Deus tá olhando aqui pra aquilo, tá dizendo, eu estou vendo as ações aí do amor. Então não faz sentido, né, gente? E aí eu quero deixar um PS pra você que acredita que tem fé. Ok, parabéns que você tem fé, parabéns que você está permitindo que Deus desenvolva fé em você. Parabéns, só que não é fácil continuar tendo a fé e a ação. Não é uma coisa fácil.
E aí, se você está passando por alguma coisa e tá aí, né, ótimo, maravilhoso e tudo mais, continue praticando aquilo que você já praticava. Porque quando a gente deixa de praticar uma coisa que a gente por exemplo, tá? Imagine que tem um corredor e aí ele vai correr uma maratona aí nas Olimpíadas. Esse corredor, até as Olimpíadas chegar, vai precisar treinar, correto? E aí ele começa a treinar e ele percebe que ele tá muito bom, que ele tá muito top, que ele tá muito maravilhoso. E aí o objetivo dele é correr, sei lá, 10 quilômetros. E aí ele vai, corre 10 quilômetros, se esforça bastante, passa de 3 meses treinando, consegue chegar nos 10 quilômetros. E aí ele diz assim, agora, desculpem, agora já foi. Agora eu não treino mais, agora eu vou começar aqui a beber água, né? Água de coco, vou pra praia, vou viajar, vou fazer várias coisas até a Olimpíada chegar. Faz sentido? Não faz sentido. Porque quando chegar na Olimpíada, né, 3 meses depois que ele decidiu parar, ele vai se dar muito mal, porque o corpo dele acostumou a não se exercitar. Mesmo que ele tenha sido um atleta, né, e tenha conseguido alcançar os 10 quilômetros, se ele para de treinar, o corpo atrofia de novo. Então não faz sentido a gente, né, que tá bem, que tá ótimo, que tá maravilhoso, parar de treinar, porque senão nosso corpo vai atrofiar de novo. E eu falo isso pra mim mesma, tá? E aí eu quero dar também um PS pra você que percebeu que a sua fé tá meio morta. E aí eu quero fazer uma pergunta pra você. E aí, você vai continuar parado? Você vai continuar esperando que Deus faça aquilo que você precisa fazer? Porque não adianta dizer, não, Deus, o Senhor pode fazer, o Senhor vai desenvolver aí a fé e eu recebo, pode fazer o que o Senhor quiser. Só que aí a gente está deixando a responsabilidade de fazer algumas coisas na mão de Deus, e não é assim que funciona o cristianismo. Então, se você descobrir que a sua fé está morta, o que é que você precisa fazer agora? Colocar em ação. Começar a se alimentar da palavra de Deus para que Deus te alimente, te sustente, comece a desenvolver a fé em você e você vai demonstrar essa fé através das ações. Não deixe na responsabilidade de Deus aquilo que você precisa fazer. Olha, eu costumo dizer essa frase direto. Todo ser humano sabe que em ponto errou. Todo ser humano sabe o que precisa começar a fazer. Não adianta dizer que não sabe, não adianta dizer eu não sei por onde começar, eu não sei qual ação eu devo praticar, é porque é balela, você só deixou de ouvir. Mas na verdade você sabe, todo ser humano sabe o que precisa fazer e eu acredito que você também sabe o que você precisa fazer para começar a colocar a tua fé em ação, para começar a realmente agir conforme aquilo que você está falando. Eu preciso começar a agir conforme aquilo que eu estou falando, porque não faz sentido eu chegar para você aqui e dizer que você precisa ter fé e ação e eu mesma não praticar. Faz sentido para você? Não faz sentido, né? Você pode ser enganado, mas Deus não vai ser enganado. Então eu quero deixar essa mensagem pra você. Demorei pra gravar isso, porque toda vez que eu tentava gravar o bendito podcast da fé e ação, sempre começava barulho, sempre dava errado. Mas hoje foi em nome de Jesus. Mas para finalizar, vamos orar, gente. Vamos orar porque é necessário, né? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, finalizamos aqui agora o podcast e eu peço que o Senhor coloque em meu coração a vontade e o desejo de começar a praticar, começar a demonstrar as ações de que eu realmente estou arrependida, de que eu realmente preciso mudar, de que eu realmente preciso agir conforme a tua palavra. E eu peço que o Senhor ajude a pessoa que está ouvindo também a fazer isso em nome de Jesus. Amém? Beijos, queridos, e eu volto na próxima semana com mais um podcast. Vocês já sabem, né? Toda quinta-feira, às 6 horas ou 5h30 às vezes, sai o podcast aqui. Então, essa semana já saiu, na próxima você já pode esperar que vai sair de novo até que a gente complete o Ponte para o Céu todo e a gente comece aí o podcast do Ponte para o Céu 2 e outros podcasts também que eu estou preparando. Beijos e até a próxima.
Oi, chegamos ao final desse podcast. Eu convido você a ouvir os podcasts nas plataformas principais que distribuem podcasts e músicas, tá? Como Spotify, como o Google Podcast e tantos outros. E também recomendo que você me siga nas minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto no Wattpad. E eu te aguardo na próxima.